E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dora Menezes, você já me conhece, sou fotógrafa, pós-graduada em psicanálise. E hoje, depois de um longo período que eu não venho aqui falar com vocês sobre leiturinhas, diquinhas, eu trouxe aqui uma dica bem legal pelo número de post-its que eu coloquei aqui, ó. Já viu que eu destrinchei essa leitura loucamente, né? Mas eu vou te falar que o livro me surpreendeu e eu vou contar para vocês também por que eu resolvi ler esse livro, né? Não é nenhuma novidade, tá? Mas tá cheio de novidades. O livro é Peter Pan e Wendy. É o livro do roteiro do filme lançado pela Disney, tá? Não lembro agora o ano desse lançamento. Deixa eu ver se tem aqui. Não fala o ano do lançamento do filme, mas é o livro oficial do filme, tá? Adaptado pela Elizabeth Rudnick. O livro é de 2023, mas o filme é anterior, né? E aí eu vou falar para vocês que, embora a história do Peter Pan e da Wendy não seja uma novidade, olha o tanto de novidade que eu vi aqui. Quem assistiu o filme, ok, tudo que tem aqui tá lá no filme, enfim. Tem uma coisinha ou outra diferente, mas bem pouquinho, porque esse livro aqui é o livro do filme, então não é um filme baseado no livro, nem um livro baseado no filme, é um livro do filme. Então é só a forma de contar mesmo, na verdade, né, é que acaba ficando um pouco diferente, mas é bem fiel. E aí eu vou falar para vocês que eu já li algumas versões, né, da história do Peter Pan. Quem é lá dos anos 70, 80, 90, sei lá, que assistiu o show da Xuxa, deve ter assistido o desenho do Peter Pan que passava na Xuxa. Era o... Não lembro que ano que foi isso, tá? Mas era o último desenho, então eu estudava de manhã e aí era o tempo certinho de sair da escola, correr para casa, chegar e tá começando o desenho, e eu adorava. E aí, mesmo naquela época, mas depois de muitos anos, sabe quando veio aquela leva das pessoas repensarem os contos infantis? Então, começaram a repensar a história da Branca de Neve, da Bela Adormecida, da Cinderela e assim por diante, né? E aí eu me peguei repensando Peter Pan. E nesse repensar, algumas lacunas foram preenchidas por esse livro, ou pelo filme, né? Tanto faz. Mas algumas lacunas foram preenchidas aqui e outras não. Considerando o número de versões diferentes que essa história teve, essas lacunas elas podem ser preenchidas por nós mesmos, né? Conforme a gente lê e conforme a gente vai pensando a história. Eu era fissurada no personagem do Peter Pan. Eu achava incrível essa história de não querer crescer. Eu fui uma menina que não queria crescer de jeito nenhum. E aí eu vou contar pra vocês que isso tudo, essa coisa de não querer crescer, né? Por que a Daura, que hoje é psicanalista, né, pós-graduada em psicanálise, por que ela não queria crescer? Aqui o meu motivo, se os meninos estiverem assistindo, não vão entender bem, mas as meninas vão. O meu motivo principal era que eu não queria menstruar. Vai vendo. Eu queria continuar uma menina, de boas, com minha vida normal, sem ter as privações que a gente tem quando tá nesse período, sem ter as dores, sem ter as cólicas, sem ficar inchada, sem ter nada desse perrengue aí da TPM, enfim. Então, quando eu soube que isso aconteceria comigo, eu ficava pensando, meu Deus, que isso não aconteça. E aconteceu, lógico. Mas eu ficava querendo não crescer para não viver isso. Esse era o meu motivo, né? Não deu certo, óbvio, claro, né? Esse pensamento infantil, pré-adolescente meu não funcionou. Meu pedido não foi realizado. Eu cresci. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é que, assim, quando a gente lê essa história, quando ainda somos crianças, essa história de não, esse lance de não crescer é muito interessante. Porque eu pensei em escapar desse perrengue feminino, mas às vezes as pessoas pensam, por exemplo, em não ter que trabalhar,
em não virar um adulto para não ter os problemas de adulto, porque todas as crianças hoje em dia e já na minha época estavam bem antenadas com os problemas que os adultos tinham, então era muito fácil a gente escolher não querer crescer. Outra forma também da gente pensar é assim, quais são as preocupações da vida da criança? Não estou falando aqui de crianças em situação de vulnerabilidade, tá? Estou falando crianças classe média, crianças que tenham uma estrutura em casa, que tenham casa também, que se alimentem bem, enfim. Estou falando dessas crianças, tá bom? Eu fui uma criança criada na periferia, mas eu não tive perrengues na minha infância. Sempre fui muito bem alimentada, tive uma família bacana, tive brinquedos, enfim, tive comida na mesa, fui bem protegida, então é dessas crianças para cima que eu tô falando. Então, o que essas crianças queriam da vida? Ficar só brincando, né? E quando a gente pensa no Peter Pan, essas crianças que ele levava para a Terra do Nunca ainda tinham mais uma vantagem, entre aspas, entre muitas aspas. Não tinha escola, né? Lá na Terra do Nunca. Então era zero responsabilidade mesmo. Era brincar, brincar, brincar e brincar. A responsabilidade das crianças na Terra do Nunca era brincar. Então, que criança não quer isso, né? Ter uma vida só de brincadeira. Eu fui essa criança também. Eu também queria só brincadeira. Não funcionou, estamos aqui e vamos que vamos, né? Agora, quando a gente lê o Peter Pan depois de crescidos, aí é que vem o pulo do gato, né? Por quê? Quando a gente lê o Peter Pan depois de crescidos, a gente começa a se questionar algumas coisas. Por exemplo, Peter Pan era muito mandão. Ele era o reizinho da Terra do Nunca. Ele mandava e desmandava nos Meninos Perdidos. Ele mandava na Sininho, aproveitava aquele amorzinho platônico que a gente sabe que ela tinha por ele. Então, ele mandava e desmandava na Sininho, tratava ela super mal, era super abusivo com ela, infelizmente. Se você viu o filme, se você leu o livro, se você assistiu o desenho, se você viu filmes mais antigos, enfim, você vai ver que a relação Peter Pan e Sininho era bem tóxica, né? Mas vamos que vamos. Quando a gente é criança, a gente não percebe muito essas coisas, mas depois de adulto a gente bate o olho e pensa: eita, o que esse pivete está fazendo? E outra, Sininho, tu é uma fada, tu é poderosa. Peter Pan só voa por causa do teu pó mágico. E aí, que tal colocar ele no lugar dele um pouquinho? Né? Aí já vem a primeira lição do livro para mim, que eu retomei esse pensamento que já vinha me rondando há um tempo. Por que a Sininho se permitia viver nessa situação, né? Não tenho resposta para isso ainda. Se existir alguma obra nesse sentido, eu gostaria que vocês deixassem o nome dessa obra sugerida aqui para mim, porque eu vou querer ler sim, tá? Mas o fato é que Sininho e Peter Pan viviam uma relação muito abusiva, onde a Sininho esquecia simplesmente de todos os poderes que tinha e obedecia cegamente a um menino mimado, mimadíssimo. Aí a gente corta para os Meninos Perdidos. Os Meninos Perdidos sentiam falta da mãe, os Meninos Perdidos ficavam tristes às vezes, né? Tanto é assim que é por isso que ele vai atrás da Wendy, né? Ele vai atrás da Wendy e leva os irmãos juntos, porque tá todo mundo ali mesmo, vamos, cambada. Mas ele queria a Wendy, que já era uma pré-adolescente, uma adolescente, na verdade, acho que ela já tinha uns 13 anos. Mas enfim, ele quer levar a Wendy para ela ser a mãe dos Meninos Perdidos, contar histórias para eles, cantar músicas infantis antes deles dormirem. Então, essa menina foi levada para trabalhar para ele. Os Meninos Perdidos provavelmente estavam enchendo o saco, querendo uma mãezinha, querendo alguém que tomasse conta. E tanto nos filmes como no desenho que eu lembro que eu assistia da Xuxa, a Wendy assume mesmo esse papel. Ela toma conta dos meninos. Ela meio que educa, ela ajuda, ela põe no colo até. E não é função dela, né? Vamos combinar. Mas ela meio que assume isso, porque não tinha ninguém lá para fazer isso e eles precisavam.
E aí a gente volta no Peter Pan. Peter Pan tinha um arqui-inimigo, Capitão Gancho. Então vamos lá. Capitão Gancho, inimigo do Peter Pan, um cara malvado, um assassino frio, um pirata maldoso, Tá. Qual que era a missão do Gancho, o sonho do Gancho? O sonho do Gancho era acabar com o Peter Pan. Ele não queria os meninos perdidos, ele não queria a Terra do Nunca para ele, ele não queria nada disso, ele só queria parar o Peter Pan. E aí eu digo para vocês, por que um adulto vai se importar com uma criança chatinha? Esse livro aqui meio que responde, dá uma ideia, né? É uma liberdade poética, lógico, a história do Peter Pan já caiu em... Já caíram os direitos autorais, já caiu em... Ai, meu Deus, eu esqueci o termo. Quando as pessoas podem usar sem precisar pagar royalty. Eu esqueci o termo que se usa, mas... Essa obra você já pode escrever e reescrever do jeito que você quiser, do ponto de vista que você quiser, que tá tudo certo. E o ponto de vista que eles trouxeram aqui é que o Peter Pan e o Capitão Gancho eram amigos, James, né? O nome do Capitão Gancho. Eles eram amigos, eram crianças, foram para a Terra do Nunca, só que o James sentiu falta de casa, sentiu falta da mãe e resolveu voltar. Só que quando ele volta, tudo estava diferente, o tempo passou, a família não morava mais no mesmo lugar, enfim, ele teve que se virar, aí encontrou os piratas que assumiram ele como capitão do navio, e aí depois ele deu os pulos dele para voltar para a Terra do Nunca, para parar o Peter Pan. A ideia dele era parar o Peter Pan, e aí eu volto com a pergunta para vocês, por que este homem ia querer voltar para lá para parar o Peter Pan se eles eram tão amigos? Deixaram de ser amigos porque o Peter queria ficar só ali na Terra do Nunca. Não queria que o James largasse ele de jeito nenhum. Menino mimado, chatinho, né? Falei agora há pouco. Enfim. Esse chatinho queria o James ali. E o James foi atrás da mãe, voltou adulto. Meu Deus, que aberração. Eu queria a criança para brincar comigo, agora temos um adulto. Que bosta. E aí é que vem a minha outra pergunta para vocês. Volto na mesma pergunta de por que o Gancho foi atrás dele? E aí vem uma coisa que já estava permeando a minha cabeça que não está aqui, tá bom? O Peter Pan é o verdadeiro vilão da história. Ele não é o mocinho. Ele não é o cara legal que quer levar as crianças para se divertir na Terra do Nunca. Terra do Nunca nem é um parque de diversões onde você pode entrar e sair quando quer. Uma vez que você chegou com o Peter Pan, você, se sair, vira inimigo mortal dele, como aconteceu com o James. Então, ele abriu, lógico, uma exceção para o Wendy e para os irmãos, mas esse é o Peter Pan, um carinha mimadinho que quer as crianças ali para ficar com ele, brincar com ele, trabalhar para ele, inclusive, né? Cuidar ali da casa, enfim. Ele quer as crianças ali para lhe fazer companhia, para brincar quando ele quiser. Ele leva as crianças e não dá opção para elas quererem voltar para casa ou não. A única opção é essa: se você é meu amigo, você fica. Se você quiser ser meu inimigo, você vai. E quem é que quer ser inimigo de um cara que voa, que pode te buscar a hora que quiser na tua casa, que tem um pó mágico, uma fada mágica, que é todo mágico? É difícil, né? E aí os meninos perdidos acabaram ficando mesmo perdidos. Aí eu te falo, por que meninos perdidos? Minha teoria. Porque os pais, na casa deles, quando os filhos somem, eles provavelmente foram atrás da polícia. Meu filho sumiu, estava dormindo aqui no quarto, não deixou nem rastro. Começou a entrar naquela lista de desaparecidos. Então, são as crianças perdidas. Crianças perdidas do ponto de vista de fora da Terra do Nunca, né? As crianças desaparecidas. Então, essa história já vinha permeando a minha cabeça e agora, adulta, 47 anos, eu tenho meio que certeza disso.
Peter Pan é o vilão e ele sequestrava crianças. Sequestrava para o seu próprio prazer de ter companhia para brincar. Maldoso? Maldoso, já que ele não deixava opções, né? Agora vamos voltar aqui para esse livro. Esse livro ele deixa isso bem claro em várias passagens. O filme não, mas o livro deixa. O livro mostra o quanto o Peter Pan é egoísta e manipulador. O quanto ele é maldoso com todas essas pessoas que rodeiam. E o quanto ele usa e não se importa se a pessoa está chateada ou não está chateada com ele. O que importa é ele. Então, eu vim falar tudo isso, não é spoiler, porque já existe o livro, porque o filme já existe, a história é muito antiga. Mas cada obra do Peter Pan vai trazer um ponto de vista diferente. E agora eu trago para vocês o meu ponto de vista, que eu já vi uns fóruns por aí e outras pessoas também pensam como eu. Peter Pan é o vilão, não é o mocinho. O gancho, no final das contas, o James, seria o mocinho que quer combater o vilão e parar com essa história de sequestrar crianças e levar para a Terra do Nunca. E você? Agora eu jogo a bola de volta. Eu marquei aqui um monte de coisas porque eu pretendo fazer mais alguma coisa com esse livro aqui. Não sei bem o que, mas vocês logo saberão. Eu sempre venho contar aqui, ou nas minhas redes sociais, ou no meu podcast, enfim. Que tem aí todos os links aqui na legenda. Mas, pessoal, eu vim aqui fazer essa provocação mesmo. Além de deixar, é claro, esse spoiler no ar. Porque logo eu vou lançar alguma coisa com tanta anotação que eu fiz. Mas o que você pensa dessa história? Peter Pan vilão ou mocinho? É só um menino mimado querendo companhia? Talvez um filho único que não tinha irmãos para brincar? Folgado? Tão mimado que daquelas crianças que quer abraçar o amigo e ninguém mais vai ser amigo, só você é meu, você é meu. Será que ele era assim? Como é que a gente pintaria hoje, em 2026, essa figura do Peter Pan? Essa história tá voando aqui na minha cabeça desde que eu terminei de ler. Terminei em janeiro e demorei para vir fazer o vídeo. Mas eu tô aqui com Peter Pan voando na minha cabeça e a sininho no meu ouvido, enfim. Tá uma loucura. Deixe os comentários aqui se você souber de alguma obra que traga essa relação abusiva da Sininho com Peter Pan. Eu vou querer saber, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.